Sabe aquela exaustão paralisante que só quem sofre de insônia crônica entende? Pois é, a gente não está falando só de uma noite mal dormida ou daquele cansaço de fim de expediente. Estamos falando de meses, às vezes anos, de uma fadiga que literalmente destrói a qualidade de vida, o humor e a saúde. Hoje, a nossa análise vai destrinchar o protocolo Time New Life. Esse material é incrível porque ele mapeia um roteiro clínico super estruturado, de 8 a 12 semanas, feito sob medida para resgatar qualquer pessoa desse ciclo de exaustão e devolver o que a gente mais quer, um sono genuinamente reparador. A primeira grande virada de chave que esse guia traz é simplesmente espetacular. Pensa com a gente. E se o sono não fosse só aquele evento que acontece de noite, mas sim um ciclo contínuo de 24 horas? Quem convive com a insônia sabe muito bem que o cansaço não evapora quando o sol nasce, né? Pelo contrário, a fadiga durante o dia costuma ser esmagadora. E o protocolo é muito empático com isso. Ele valida essa exaustão diurna e trata o descanso como um processo de preparação que dura o dia inteiro, e não só o ato de fechar os olhos no escuro e torcer para dormir. Tem um contraste bem brutal que a gente precisa encarar logo de cara. De um lado, a gente tem o caos da insônia severa. Sabe aquela latência prolongada de ficar rolando na cama por horas? Os despertares no meio da madrugada e aquela ansiedade terrível que já começa a bater no fim da tarde? É esse o estado atual. Do outro lado, temos o grande alvo clínico, o estado desejado. É aqui que a gente quer chegar, com um descanso que realmente restaura, uma eficiência de sono alta, energia de verdade durante o dia e, claro, o equilíbrio emocional de volta. E para fazer essa travessia, o material divide o caminho de um jeito super lógico e direto. São 5 fases. A gente começa pela avaliação na fase 0, depois arruma a noite na fase 1, estrutura o dia na fase 2, parte para a consolidação na 3 e finaliza garantindo a manutenção na fase 4. Vamos dar uma olhada de perto nisso. Uma coisa super importante para deixar claro aqui é que essa filosofia Time and Life não é um catado de dicas genéricas da internet. Nada disso. A gente está falando de um calendário clínico, sério, integrativo e com muito propósito. Cada etapa, cada semana desse programa tem uma base sólida, combinando higiene comportamental com o suporte aromático e nutricional para reconstruir a rotina do zero. Então, começando pelo começo lógico, fase 0. Esse é o momento vital de estabelecer a linha de base clínica. O nível de rigor nessa etapa inicial é fantástico, porque não dá para consertar o que a gente não entende, certo? A avaliação pede o uso de testes validados, como o PSQI e o ISI, justamente para medir a qualidade e a gravidade real da insônia. Além disso, exige preencher um diário de sono durante 7 dias seguidos para auditar coisas como o consumo de café e álcool. E, na verdade, o ponto mais crucial de todos, rastrear bandeiras vermelhas. Sinais de apneia do sono ou uma depressão mais profunda precisam de acompanhamento médico especialista na hora, não dá para simplesmente ignorar isso. Com o diagnóstico em mãos, a gente pula para a fase 1, à noite. Nas semanas 1 e 2, o jogo é construir uma base inabalável de higiene do sono. Aqui a teoria vira prática e tem regras que simplesmente não são negociáveis. O passo 1 é o alicerce de tudo, impor um horário estritamente fixo para acordar. E sim, isso inclui sábados e domingos. A consistência nesse horário é o que vai ajustar o relógio biológico. O passo 2 é cortar o estímulo de telas de 60 a 90 minutos antes de ir para a cama. E o passo 3, eliminar qualquer cafeína depois das 2 da tarde, para garantir que o sistema nervoso não passe a noite lutando contra o estimulante. Mas não é só choque comportamental não. É aqui que entra uma técnica brilhante de camadas progressivas usando suporte sensorial. Os óleos essenciais entram em cena não como num passe de mágica, mas como âncoras olfativas para o relaxamento. O Blend Serenity no difusor faz a base. Se a insônia for das bravas, o vetiver e o cedarwood aplicados na sola dos pés dão um reforço de peso. E para quem tem aquela mente que não desliga nunca, o frankincense com a copaíba ajudam demais a baixar a ansiedade junto com exercícios de respiração. Chegando nas semanas 3 e 4, a gente entra na fase 2. E a lógica aqui volta para a nossa premissa das 24 horas. O sono perfeito começa no meio do dia. O material orienta uma divisão super clara do dia. O modo dia ativo é obrigatório. Tomar luz natural por 10 ou 20 minutinhos logo cedo, botar o corpo para se movimentar e ter horários certos para comer, tudo isso vai criando o que a gente chama de pressão de sono. Um dia ativo faz o corpo implorar por descanso mais tarde. Em contrapartida, naqueles momentos de pico de estresse no trabalho, a recomendação é usar o Blend Adaptive nos pontos de pulsação, evitando que a tensão vá se acumulando até estragar a noite de sono. Um detalhe genial dessa fase é o foco na energia. Adicionar 3,5 gramas de creatina Life Power todo dia é uma jogada muito inteligente.
Sabe qual é a maior barreira para começar a fazer exercício? A fadiga. Com esse suporte para o metabolismo energético e para a função cognitiva, fica bem mais fácil ter o impulso para se movimentar. E aí o corpo gasta essa energia de verdade, trazendo aquele cansaço físico autêntico que puxa o sono lá na frente. E então avançamos para a fase 3, que engloba as semanas 5 a 8. O foco total agora é a consolidação sistêmica. Com aqueles hábitos essenciais já funcionando no automático, a gente entra com um suporte físico mais pesado. A ideia dessa etapa não é tomar cápsula como se fosse remédio milagroso, mas transformar essas intervenções num ritual completo e recompensador. É uma base global que ajuda a sustentar a energia de dia e consolida a recuperação profunda à noite. Para dar nome aos bois, a rotina inclui 2 cápsulas diárias do VM Complex para garantir a imunidade e tapar buracos na nutrição. O protocolo também traz o Beauty Power Collagen Elixir, o que é muito legal porque transforma a suplementação num momento de autocuidado que eleva a autoestima. O guia até pontua que, para quem vive sob muito estresse, esse reforço positivo aumenta super a adesão ao programa como um todo. E claro, os blends aromáticos noturnos vão sendo ajustados finamente conforme a resposta de cada um. Finalmente, aterrissamos na fase 4, a manutenção, nas últimas semanas do protocolo. O foco vira outro: blindar tudo o que foi conquistado e zerar o risco de recaída. O pulo do gato aqui é definir o mínimo viável. Daqui para frente, o que é que não dá para largar de jeito nenhum? Aquele horário rígido de acordar, a barreira contra as telas de noite, a exposição à luz natural logo de manhã e pelo menos aquele seu aroma favorito no difusor. Esses são os pilares inegociáveis. São eles que vão garantir que a rotina não desmorone e volte para o caos lá do início. Mas olha, precisamos ter os pés bem firmes no chão aqui. O material é muito transparente sobre o tempo das coisas. Não existe milagre instantâneo. A biologia precisa de tempo. A higiene comportamental demora de 2 a 4 semanas só para o corpo começar a ajustar o ritmo circadiano. E a parte nutricional, como a suplementação celular, pode levar de 4 a 8 semanas para mostrar serviço. Tem que ter paciência e constância, sem pular etapas. Dando um passo atrás e olhando para toda essa jornada de 12 semanas, a estrutura é simplesmente fantástica. Começa medindo a dor na semana 0, arruma um ambiente noturno nas semanas 1 e 2, bota o dia em ordem nas semanas 3 e 4, injeta suporte sistêmico até a semana 8 e amarra tudo num plano de longo prazo até a semana 12. É um roteiro clínico super elegante, né? E depois de ver o quão lógica e viável é essa estrutura inteira, fica aí a grande provocação final. Com a possibilidade real de recuperar o vigor e a alegria de viver, por que adiar? Que tal pegar um caderninho, começar a monitorar as próximas 7 noites e dar o pontapé inicial na fase 0 ainda hoje? O mapa está traçado. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente, sigam firmes nesse processo e até a próxima.